primeira declaração que ele dá para os irmãos, quando ele está escrevendo a Timóteo, esse obreiro fiel, crente fiel também, da mesma qualidade. Paulo diz: Timóteo, combati um bom combate. Combate, irmãos, sempre nós teremos na nossa vida. Não há um dia na nossa vida que nós não tenhamos uma tribulação. Talvez você diga: hoje o dia foi maravilhoso, mas você teve alguma dificuldade, por menor que seja, você teve. Talvez foi quase imperceptível, mas teve alguma dificuldadezinha. Então, no nosso dia a dia, a nossa vida é uma vida de combate. Enquanto nós estivermos aqui neste mundo mau, perverso, pecaminoso, um mundo injusto, um mundo de desigualdades, um mundo onde a cada dia que passa o evangelho ele está sendo de uma maneira blasfemado, rejeitado cada dia mais, porque Jesus ele disse que por se multiplicar a iniquidade, o pecado, o amor de muitos esfriaria. Então nós temos um combate forte contra as aflições da nossa vida, as dificuldades da nossa vida. Nós teríamos que ter, irmãos, o mesmo espírito de Paulo. Pastor, qual foi o espírito de Paulo, o comportamento de Paulo nas aflições? Olha o que é que ele diz, irmãos, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, 24 ao 27. Eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum e muitas vezes em frio e em nudez. Mas ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Olha só, irmãos, nós temos uma luta. E quando nós olhamos para Paulo, às vezes a nossa luta não é nada. Um homem que era perseguido, que era procurado, perseguido para ser morto, pessoas buscavam tirar a vida de Paulo. Aqui ele diz: eu passei fome, eu passei necessidade de vestimenta, eu passava aflições. E ele chega a dizer, com tudo isso, irmão, a fé dele é tão grande em Deus, o combate dele é tão grande, ele tem uma fé tão grande em Deus, que ele diz: essa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória. Ou seja, as nossas dificuldades, irmãos, as nossas aflições, é para nos provar, para nos testar, para que a gente passe, e amanhã a gente possa dizer como Paulo disse: eu combati um bom combate e venci, aleluia. Aqueles que iriam tirar a vida de Paulo, pensaram que ele era um perdedor, que não valeria a pena o que ele fez. Não, pelo contrário, Paulo está dizendo: eu combati um bom combate, aleluia. A cada dia, a nossa vida, cada dia tem que ser um dia de vitória, um dia de festejo. Eu venci o dia de hoje. Como a diaconisa Fátima disse, passou por uma aflição, uma cirurgia, mas ela está aqui. Ela combateu um bom combate. O que passou na cabeça da nossa irmã, talvez? Quando você vai para um hospital, quando você vai passar por uma cirurgia, o que não passou para a cabeça dela? O que não passa na cabeça de uma pessoa quando diz: olha, você vai ser operada? Muitas vezes a pessoa pensa: será que eu vou voltar? Será que eu vou sobreviver? Mas em Cristo, irmãos, Paulo diz: nós somos mais que vencedores, aleluia. Às vezes nas nossas guerras, uma é maior do que a outra, mas o importante não é o tamanho da guerra, da batalha, do sofrimento. O importante é que no fim
a gente saia vencedor em nome de Jesus. Isso é o que é importante, irmão. É que a gente possa dizer: eu venci, eu passei pelo deserto, pela aflição, mas eu estou aqui, venci no nome de Jesus Cristo. Então Paulo diz: eu combati um bom combate. Era um combate contra a oposição ao evangelho. Ele diz em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 2: mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Olha, irmão, o apóstolo Paulo evangelizando, ele passou por Icônio, ele passou pela cidade de Listra, e nessas cidades, ele foi apedrejado, como ele disse. Eu fui apedrejado. Paulo foi arrastado para fora da cidade. Ali eles só não atiraram mais pedras nele, porque viram que ele estava morto. Quando olharam a situação dele, sangrando, de tanta pedrada, de tanto ser arrastado, desfalecido, eles pensaram: ele morreu. Mas Paulo, irmãos, Deus não permitiu a morte de Paulo. Os inimigos achavam que ele estava morto. E Paulo, quando se levanta, ele se levanta ali daquele apedrejamento, daquela tortura que ele passou. E o que ele faz? Ele vai evangelizar. Ele vai pregar o evangelho. E muitas vezes nós deixamos, quantas pessoas não deixam o evangelho, irmão? Por tão pouca coisa. Veja por que Paulo diz: eu combati um bom combate, eu venci. Porque ele confiava em Deus. Porque a esperança de Paulo estava em Deus. Paulo combateu com a ajuda da igreja, irmãos. Ele vai dizer em Romanos 15:30, ele diz: olha a importância da igreja. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Olha só, Paulo estava evangelizando, Paulo estava pregando o evangelho, andando, mas a igreja estava em comunhão com ele, a igreja estava orando por Paulo, para que o evangelho propagasse, o evangelho alcançasse pessoas. As pessoas estavam orando pela saúde de Paulo, as pessoas estavam orando pela vida de Paulo, pedindo a Deus que protegesse Paulo. Olha a importância, irmãos, da igreja. Paulo diz: eu rogo-vos, irmãos, eu peço-vos, irmãos, me ajudem em oração. Olha só. Veja a importância de se congregar. Veja a importância de nós termos uma comunhão uns com os outros, irmãos. Eu e você juntos, nós somos fortes. Nós somos mais fortes em Cristo Jesus. Nós somos mais vencedores, estando mais juntos orando. Paulo combatia, irmão, com os olhos no futuro. Ele diz, segundo Coríntios 4:17, ele diz assim: porque a nossa leve, olha só, e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Se você colocar os teus olhos na sua tribulação, na sua aflição, a tua força vai ser fraca. Você vai pensar em desistir. Você não vai acreditar na solução. Mas quando você olha lá na frente, aí você coloca seus olhos lá na frente: hoje eu sou assim, mas amanhã eu serei de outro jeito com Deus. Hoje esta dor está grande na minha vida, mas lá na frente eu estarei sendo diferente, minha vida estará sendo transformada. Eu posso estar sendo afligido hoje, mas amanhã eu vou estar sendo consolado pelo Senhor. Vai ser diferente. Nós precisamos acreditar, como diz na palavra de Deus: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. O escritor está dizendo: olha, eu estou sofrendo hoje, nesse momento eu estou sofrendo, mas o meu olho não está agora, eu estou olhando lá na frente, porque lá na frente tem o meu milagre, tem a minha vitória. Eu vou passar por essa batalha, por essa luta, mas eu vou alcançar a minha vitória em nome de Jesus Cristo. A dor não é eterna, irmãos. Por que pessoas não vencem? Porque eles só olham para a sua dificuldade. Lembro quando Deus mandou o povo rodear Jericó. Lá estava toda aquela muralha
E o povo rodeou aquela cidade 7 dias. E talvez eles olhassem para aquela muralha forte, resistente. E Deus diz: quando eu disser gritai, vocês gritam que a muralha vai cair. Eles não olharam e não duvidaram jamais. Eles olharam para a muralha, viram aquelas grandes pedras, aquelas pedras enormes, muro grande. E eles não pensaram: se Deus disse que se nós gritarmos a muralha vai cair, é porque ela vai cair. Eles rodearam porque os olhos deles não estavam no tamanho da muralha, estavam no tamanho do Deus que eles serviam, no tamanho do Deus que eles têm. Olha, irmão, a nossa doença, as nossas enfermidades, as nossas batalhas, as nossas lutas são pequenas, muito pequenas, diante do nosso Deus, o nosso grande Deus. São nada para Deus. Então nós precisamos falar como Paulo. Paulo diz: a minha leve e momentânea. Olha, ele diz: é leve. E ela é momentânea, por quê? Porque é passageira. As nossas dificuldades, aflições, elas são passageiras. Aproveita nesse momento para glorificar a Deus, para pedir a Deus, para orar a Deus, para se aproximar de Deus, para que venha o milagre na tua vida. Amém? Então Paulo, ele diz: eu combati um bom combate, irmãos. Ele combatia firmado na palavra de Deus.